Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver agora. No cenário doméstico, o milho apresentou ligeiras altas. Bancos de investimento começaram a se movimentar para buscar interessados na JBS. Frente Parlamentar da Agropecuária se reuniu com o ministro da Fazenda e com a Receita Federal para discutir os rumos do Fundo Rural. Josué Lopes Siqueira vai comentar sobre o mercado de hortifrutis e o mercado do boi volta a paralisar depois da prisão de Wesley e indicação do patriarca dos Batista para a sucessão na JBS. A empresa desenvolve tecnologia para a produção de biogás a partir de resíduo da cana-de-açúcar. O agronegócio está começando. O início da semana foi de ligeiras valorizações aos preços do milho praticados no mercado doméstico e, de acordo com o levantamento do Notícias Agrícolas, mostra que em Sorriso, no Mato Grosso, o preço subiu 7,6%, chegando a R$ 14,00 a saca. Na região de Castro, no Paraná, o ganho foi de 5,7%, com a saca chegando a R$ 27,50. No Paraná, nas praças de Londrina e Cascavel, o ganho foi de 1,5% e a saca bateu nos R$ 19,50. Em Rio Verde, Goiás, a saca fechou o dia a R$ 20,50, com uma alta de 2,5%. No Porto de Paranaguá, o dia foi de estabilidade, com a saca chegando a R$ 28,00. As cotações permanecem sustentadas diante da postura de retração nas vendas por parte dos produtores rurais, conforme destacam analistas de mercado. Em São Paulo, por exemplo, segundo o relato de colaboradores, compradores seguem com dificuldade de encontrar o cereal disponível para comercialização, o que tem mantido os preços em alta, segundo números do CPEA. Além disso, as exportações brasileiras de milho seguem aquecidas. No levantamento do SECEX, que é a Secretaria de Comércio Exterior, indica as exportações em 2.900.000 toneladas até a terceira semana de setembro. E no mesmo período do ano passado, o volume ficou em 2.900.000 toneladas de milho. Esse ano, a perspectiva é que sejam embarcadas 32 milhões de toneladas, segundo projeções da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais. Diante do revés sofrido pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, ambos presos na última semana, bancos de investimento começaram a se movimentar para buscar interessados na JBS. Embora ofertas pelo controle não sejam totalmente descartadas, executivos de bancos disseram ao jornal Valor Econômico que o mais provável seria algum tipo de associação com o frigorífico ou proposta por algum ativo específico. Até o momento, a empresa é considerada intocável pela família, mas há quem aposte que os Batista podem reavaliar a posição a depender da pressão sobre o grupo, mas afirmavam manter o plano de abrir o capital nos Estados Unidos agora no próximo ano. Tanto Joesley quanto Wesley acreditavam que conservavam condições de seguir fazendo negócio no Brasil, a despeito de sua reputação ter saído comprometida depois de confessarem crimes de corrupção e fecharem a delação. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Nilson Leitão, e também a vice-presidente da FPA, deputada federal Tereza Cristina, se reuniram com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e também com o secretário da Receita Federal, Jorge Rachidi. Os parlamentares pediram a prorrogação até 30 de dezembro do prazo de adesão ao Programa de Regularização Tributária Rural, ou seja, o Fundo Rural, estabelecido na medida provisória 793, de relatoria da deputada Tereza Cristina. O objetivo, segundo os representantes da Frente Parlamentar da Agropecuária, é que todos aqueles atingidos pela medida tenham tempo suficiente de fazer a aderência ao programa. Para a deputada Tereza Cristina, a discussão do prazo é indispensável para que os produtores tenham
a maior segurança possível em relação à adesão. Para a deputada, todo mundo que fizer a adesão, que faça com segurança e não declare a dívida antes de saber quanto deve, que não faça uma confissão de dívidas inadequada, disse a deputada. Entre as principais mudanças que estão sendo propostas por meio de emendas à medida provisória estão a redução do valor de pagamento da entrada de 4% para 1% e a extensão do prazo para adesão ao programa de 29 de setembro para 29 de dezembro. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Possibilidade de pancadas de chuva, variação de nuvens, com pequena chance de pancadas de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia, para a maioria dos municípios. Porém, Posse, Cabeceira e Cristalina, predomínio de sol, céu claro com poucas nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 36 a máxima e 18 a mínima. Minaçu, 32 a máxima e 20 a mínima. Posse, 32 a máxima e 18 a mínima. Aruanã, 38 a máxima e 21 a mínima. Cabeceiras, 28 a máxima e 15 a mínima. Itaberaí, 35 a máxima e 21 a mínima. Cristalina, 28 a máxima e 14 a mínima. Mineiros, 34 a máxima e 20 a mínima. E Rio Verde, 34 a máxima e 19 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, Josué Lopes Siqueira vai comentar sobre o mercado de hortifrutis. E o mercado do boi volta a paralisar depois da prisão de Wesley e indicação do patriarca dos Batista para a sucessão na JBS. A empresa desenvolve tecnologia para a produção de biogás a partir de resíduo da cana-de-açúcar. Nós voltamos já. Eu vou conversar agora com Josué Lopes Siqueira, o Josué, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia a todos vocês. Tudo bem, Josué? Tudo bem, graças a Deus. Josué, os preços parece que alguns produtos caíram, mas não teve assim uma influência muito grande e mesmo assim continua em alta, né? Sim, os preços ainda continuam estáveis, né? Apesar dessa semana ter indicado alguns produtos em queda, mas ainda situado numa posição ainda alta, elevada ainda. Bom, Josué, nós estamos aí diante de uma condição climática que há muito tempo a gente não via, falta de água, muito calor, baixíssima umidade relativa do ar. E os preços estão mantendo, vamos dizer assim, meio aquecidos. Se começar a chover, existe uma probabilidade de queda de preço? Sim, depende da questão da chuva e conhecer aquela chuvinha esporádica. Que é o que vai acontecer agora, né? Talvez ainda não altere muita coisa não, né? Só que quando começar mesmo a firmar, aí sim pode dar uma melhorada, né? Josué, você que convive direto com produtores lá na Ceasa, existem relatos aí de problema com água? Já preocupação de muitos já em relação a essa situação. A água está pouca, né? E já está tendo um certo controle já por parte oficial, né? Dos órgãos de monitoramento. E eles estão preocupados mesmo se no chover melhorar, o que vai acontecer. Porque a previsão, Josué, de chuva, que chuvas assim firmes, voltar a chover mesmo para valer, só depois de outubro, né? Só depois do dia 10, 15 de outubro, que vai começar para valer o ciclo de chuvas, né? Então, porque até lá vai ser, chove um pouquinho aqui, chove um pouquinho ali, vai ficar nesse... chove não molha. Isso, conversando com o produtor de Nerópolis essa semana agora e falando que já tem um horário estipulado do momento da irrigação. Fora disso, já não pode mais. Não pode mais? Não pode. Então tem um período certo para ele estar jogando a água ali, irrigando, depois disso encerrou. Né? E o pessoal desliga mesmo, né? Desliga. Aí já tem o medidor lá e tudo, já está sendo realmente monitorado. Josué, em relação a preço, vamos conversar um pouquinho sobre preço. Nós temos, por exemplo, aí, cabotiá, abóbora verde e o pepino comum caíram de preço. No caso da abobrinha da cabotiá, estava R$ 30,00 no dia 12, veio para 25 no dia 19. A abobrinha verde estava 80, caiu para 60. E o pepino comum estava 55, baixou para 30. Ou seja, 45% de queda. Mesmo assim, ainda está com preço
razoavelmente Exatamente, vejo que o colonião já está acima da casa dos R$ 100, né? o pepino colonião estava 140, baixou para 120. Que ainda está muito elevado. Está muito elevado ainda, exatamente. Né? Agora, uma observação para o chuchu. Chuchu, há 20 dias atrás, ele estava sendo comercializado a R$ 15, a 10 e a R$ 15. Hoje você está vendo que ele está com um preço já bastante elevado. Aí, mostrou ali agora, a R$ 70, né? Então, é muito alto, né? Muito alto. Quer dizer, eu estou querendo mostrar o impacto, né, da alta. Entendi, não, né? estou entendendo. O impacto da alta, né? De um valor de 10, R$ 15, já de repente pega aí 300% em cima disso aí. Bom, mas então, de maneira geral, significa dizer que os preços para o produtor hoje estão bons? De maneira geral. Sim, mais ou menos. Porque muitas vezes, quando o produto sobe muito, colhe pouco também. Então aí fica quase que empatado. Às vezes eles acham que vendendo um pouco mais barato, mas saindo tudo, é melhor do que ter um preço elevado e não sair quase nada. É verdade. Apesar da produção cair consideravelmente, em aproximadamente 70% da queda da produção. É muita coisa. Tá certo. Eu conversei com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa, e você, dona de casa, procura o preço mais barato, infelizmente. Josué, obrigado. De nada. E depois do intervalo, você vai ver que o mercado do boi volta a paralisar depois da prisão de Wesley e indicação do patriarca dos Batista para a sucessão na JBS. E a empresa desenvolve tecnologia para a produção de biogás a partir de resíduo da cana-de-açúcar. Nós voltamos já. Amanhã, sábado, vai acontecer um leilão de gado de corte para melhoramento genético da raça Nelore. Trata-se de um leilão melhorador. Confira. Nós vamos oferecer a nossa safra 2015. São animais com 24 meses. Animais que a gente tem certeza que vai acrescentar muito nos rebanhos, nos critérios que a gente mais seleciona, que é precocidade e ganho de peso, déficit de desempenho. Então, vamos ter oferta também de fêmeas e gado comercial dos parceiros da BSB Agropecuária. Esses animais que vão para leilão são animais que conseguem imprimir nas suas fêmeas uma precocidade para prenhez? Sim, a BSB já desenvolve um programa de precocidade onde 60% das nossas novilhas tem o seu primeiro parto aos 24 meses. E a gente acredita que essa carga genética de precocidade é distribuída através dos touros que iremos ofertar. Há quanto tempo a BSB já vem fazendo esse tipo de trabalho de melhoramento genético? Nós participamos dos programas Qualitas e PMGZ, sendo o PMGZ o que nós iniciamos há 15 anos já. E esses resultados cada vez melhor? Cada vez melhor. Ano a ano, eu acho que o intuito nosso é esse, cada ano se superar. Além de vocês fazerem o melhoramento genético lá na BSB Agropecuária, vocês também fazem a cria, recria e engorda, né? Trabalhamos com recria e engorda intensificados. Eu acho. Sistema de confinamento. Isso, recria a pasto intensificada e terminação em confinamento. Aí, no caso, vai macho e fêmea para confinamento? Não, a recria são animais oriundos de compras nossas, principalmente dos parceiros que adquirem nossa genética. E a gente faz essa recria intensificada e terminação em confinamento. Bom, então, de maneira geral, vocês vendem os touros para melhoramento genético e depois compram? Sempre que possível, a ideia nossa é comprar produtos de quem adquire essa genética melhorada. No caso dos animais que vão para confinamento, eles são abatidos com que idade e que peso? Hoje a gente abate, a média, 80% do nosso rebanho é abatido aos 23 meses, com média de 19 a 20 arrobas. Eu vou conversar agora com Lorenzo Pianigiani. Ele é diretor comercial da Sebigás do Brasil para a América Latina. Senhor Lorenzo, bom dia. Bom dia, senhor Antônio. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Senhor Lorenzo, o senhor é um dos diretores da empresa Sebigás Cótica, uma empresa que vem fazendo um trabalho excelente em nível de geração de energia. E hoje nós vamos conversar sobre as usinas, uma forma, vamos dizer, diferente de gerar energia através dos resíduos da cana-de-açúcar. Como é que funciona isso aí? Correto, senhor Antônio. A Sebigás Cótica tem uma tecnologia de biodigestão que permite o aproveitamento dos resíduos do setor sucroenergético, mas também outros setores do agronegócio,
E através da biodigestão, nós geramos o biogás, que vira a ser um combustível tanto para a geração de energia elétrica, quanto para a purificação e geração de biometano. O senhor falou, outros setores também têm condição de gerar energia? Sem dúvida. Falando em linha geral, qualquer empresa, qualquer empreendimento gerador de resíduos orgânicos é o nosso potencial cliente. Então nós temos aí os frigoríficos, que pode ser uma fonte muito grande de energia. Correto. Efluente da linha verde, da linha vermelha. Também, por exemplo, pensando nas fricularias, a manipoeira, a massa da tapioca. Da mandioca, né? Sim. Sim. Seria, então, fontes de energia, porque hoje nós temos aqui no Brasil, dentro de poucos anos, talvez mais uns 10 anos, nós já vamos ser talvez o maior produtor de grãos do mundo. Sim. Então, isso poderia ser voltado para a geração de energia, esses resíduos? Sem dúvida. O Brasil tem um potencial muito grande em termos de produção de biogás. Tem estudos que demonstram que o potencial de geração de energia através da digestão dos resíduos orgânicos tem capacidade para gerar mais que Itaipu. É mesmo? É mesmo. Quer dizer, então que de maneira geral, o Brasil joga fora muita coisa que tem? É isso mesmo. Felizmente, é um potencial que hoje não está sendo aproveitado e, além disso, tem a questão ambiental. Ah, sem sombra de dúvida. Seu Lourenço, vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos continuar essa conversa que é muito interessante. Dentro de poucos minutos a gente está de volta para falar sobre geração de energia. É um minuto só, eu volto já. Eu estou de volta conversando com Lorenzo Pianigiani. O senhor Lorenzo é diretor comercial da Sebigás Cótica aqui no Brasil. E essa empresa é uma empresa especializada na produção, na tecnologia de produção de biogás através de resíduos orgânicos. Senhor Lourenço, especificamente falando da cana-de-açúcar, o que é possível aproveitar de resíduos da cana para gerar energia? O potencial maior vem da vinhaça. Cada litro de etanol gerado são gerados em torno de 13 litros de vinhaça. A cada litro de etanol são produzidos 13 litros de vinhaça? É isso mesmo. Isso é um número médio, mas é um número que bem revela a realidade brasileira, vamos dizer. Nossa, mas então, e essa vinhaça ela é utilizada hoje? Quer dizer, antigamente jogava essa vinhaça no rio, né? Isso. Quer dizer, poluindo o rio e era um veneno violento. Hoje se usa para adubação. Correto, para fazer a fertirrigação. Fertirrigação. O que a gente quer fazer é aproveitar o potencial energético da vinhaça, baixando a carga orgânica, e depois a vinhaça biodigerida continua sendo usada para fertirrigação, porque a nossa tecnologia não vai mexer no conteúdo de nitrogênio, fósforo e potássio, que é o que interessa para o poder fertilizante da vinhaça. Então eu posso, a cada litro de etanol eu produzo aí uma média de 12 litros de vinhaça, né? Eu vou utilizar essa vinhaça como fertirrigação e vou utilizar parte dessa vinhaça para gerar energia. Toda a vinhaça passa pelo nosso sistema de biodigestão. Entendi. Através da transformação da carga orgânica em biogás, a gente consegue baixar a carga orgânica da vinhaça, estabilizar o pH, que também é um benefício muito grande para a fertirrigação. E o que sai, fundamentalmente, do biodigestor, continua sendo um adubo de elevada qualidade. Bom, nós temos aqui em Goiás, por exemplo, é um dos grandes produtores de etanol do Brasil. Se não me falha a memória, deve ser o segundo maior produtor, depois de São Paulo. Quer dizer, então Goiás hoje poderia estar gerando energia basicamente para o próprio estado, sem gastar basicamente nada. Considere, senhor Antônio, que uma usina que tem uma moagem de 3 milhões de toneladas de cana por ano tem um potencial para gerar em torno de 12 mega de potência elétrica instalada. Nossa, mas é muita coisa, é muita energia. Isso considerando tanto a vinhaça quanto também a torta de filtro, que é o outro resíduo orgânico gerado no processamento da cana.
Quer dizer, essa torta, então, poderia até servir para alimentação animal. Essa torta, que hoje é usada como adubo, Sim. A nossa tecnologia permite a biodigestão da vinhaça junto com a torta de filtro. Então, Entendi. vira sendo um outro combustível, além da vinhaça, para o nosso sistema. Escuta, então o que falta para o Brasil, na verdade, são políticas, um direcionamento para políticas mais, vamos dizer, corretas para a geração de energia aqui no país? Concordo, até hoje não foi feito muito nessa linha, vamos dizer, para facilitar a implementação desse tipo de negócio. Contudo, hoje, o programa RenovaBio tem como escopo de dobrar a produção de biocombustíveis no Brasil. Então, isso, sem dúvida, vai incentivar de uma forma bastante importante esse setor. É, o que eu falo sempre, esse país, acho que ninguém conhece esse país, a riqueza que é esse país, não é só na geração de energia, é geração de muita coisa boa. Bom, eu conversei com Lorenzo Pianigiani, diretor comercial da Sebigás Brasil para a América Latina, e falamos sobre a produção, a geração de energia através de resíduos da cana e outros componentes orgânicos. Sr. Lorenzo Pianigiani, muito obrigado pela sua participação e até uma nova oportunidade. Obrigado a vocês. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte mensagem. Grandes almas sempre encontram forte oposição de mentes medíocres. Um grande abraço, um bom dia e até o próximo programa.